O Padre Pio me bateu e me curou. Olá, amigos e amigas da Associação Regina Fide, meu nome é Odair Gutierrez e esse é o programa Padre Pio, que vai relatar para vocês um fato impressionante. Bom, eu tenho aqui um trecho do Padre Marcelino Assis Zanillo, que é uma fonte inesgotável de histórias do Padre Pio, uma coisa absolutamente maravilhosa, né? Então vamos lá? Padre Pio me bateu e me curou. Bom, é Wanda Cetolin que fala. Conheci Padre Pio entre 1960 e 1961. Isa Selac, uma amiga minha que já frequentava São Giovanni Rotondo, quando soube que papai estava muito doente e enfraquecido por causa de uma hemorragia que já durava há semanas e não havia como fazê-la cessar, convidou-me para visitar o Padre Pio junto com um grupo de peregrinos. Eu aceitei e no dia seguinte partimos. Meu marido havia preparado uma carta para entregar ao Padre Pio. No Santuário de Loreto, fizemos uma breve parada para que os peregrinos pudessem assistir à missa. É caminho, portanto. Agora eu estou mais animado. A minha próxima ida a São Giovanni do Rotondo, vou passar por Loreto. Bom, pararam lá, no santuário, para que os peregrinos pudessem assistir à missa. Quando entrei na porta, vi um frade com grandes olhos negros que me fitavam e seu olhar me deixava pouco à vontade. Quem será que era, hein? Será que é? Será que era esse olhar aqui, hein? Está parecendo. Quando saí da missa, parei, mas ele continuava a me olhar. Quando saí da missa, não o vi mais. E aí seguiram a viagem. Retomamos a viagem. Nas primeiras curvas que levam até São Giovanni Rotondo, realmente é uma coisa tremenda, porque a gente começa a subir a montanha, passa pelo Gargano, pela toda a região onde está o santuário de São Miguel Arcanjo, etc., onde houve a aparição de São Miguel Arcanjo, né? Obrigado, Adriano, não me esqueço da relíquia que você me deu, de uma pedra do Gargano, né? Puxa vida, essa relíquia está aqui em cima, ó. Você vê uma das tecas que eu tenho aqui em cima, uma delas é essa relíquia que o Adriano me deu. Seguindo viagem. Nas primeiras curvas que me levam a São Giovanni Rotondo, passei mal, mas tão mal que pedi ajuda. Isa, deve ser Isa, porque era Isa, sei lá, me disse, aguenta, Wanda, que já estamos chegando. Quando chegamos no Largo do Convento, fomos para a igreja, onde encontrei Padre Pio pela primeira vez. Eu estou imaginando a cena. A gente vai lá hoje, a gente não vai encontrar o Padre Pio, mas eles tinham essa graça, né? Chega na igreja, entra na igreja e encontra o Padre Pio, que batia ponto ali, não saía de lá. Estava sempre à disposição. Quando chegamos no largo, encontrei o Padre Pio pela primeira vez. Era o mesmo frade que na porta do Santuário de Loreto me havia fitado longamente. Olha só, então, mais um caso de bilocação, porque o Padre Pio disse que nunca foi ao Santuário de Loreto, a não ser naqueles casos de bilocações que eu contei para vocês recentemente, de que ele ia todo dia. Mas ele sempre recomendava que as pessoas fossem. E ele dizia, se eu for lá, quer dizer, se referindo a uma ida pessoal, eu acho que meu coração arrebenta, eu não aguento. Imagina como ele tinha admiração e como ele tinha veneração pelo Santuário de Loreto e Nossa Senhora de Loreto, né? Bom, era o mesmo frade que havia me fitado na porta do santuário. Para Isa, que conseguiu beijar-lhe a mão, ele disse, minha filha, finalmente vocês chegaram. Essas são as coisas misteriosas do Padre Pio, né? Finalmente vocês chegaram. Como já estamos esperando, estava esperando. Assistimos à bênção eucarística da noite. Eu estava ao lado do altar. Quando o padre ergueu Jesus sacramentado para nos abençoar, eu caí no chão. Para aqueles que queriam me ajudar, o santo gritou,
deixem-na em paz. Depois acrescentou, deve ser levada para São Miguel. Ou seja, o Padre Pio viu ali qualquer influência diabólica, não que a mulher fosse possessa, como nós vamos ver aqui na continuação da história, mas aquela queda que estava produzida era o demônio. E ele disse, leve-a para São Miguel. São Miguel era o santuário que fica abaixo de São Giovanni Rotondo. No dia seguinte, fomos ao santuário de Monte Sant'Angelo, que é onde fica o santuário de São Miguel. Mas ali também, durante a missa, perdi os sentidos e caí. Meu Deus. Antes de deixar São Giovanni Rotondo, Ida Selac me disse, Padre Pio quer falar com você. E conseguiu fazer com que o porteiro me arrumasse um lugar no corredor do claustro, na porta da clausura, onde teria entrado o padre. Então falou isso para... Foi a Isa que falou para a Wanda. Aliás, quem me escreveu esse negócio aqui, uma hora escreveu Isa, Ida, Hilda, ó. Atenção, hein, minha gente. Quando tirar o negócio do livro, tira direitinho aí. Bom, chegou, então ela foi para falar com o Padre Pio. De novo, a Wanda, né? Mas quem avisou foi a Ida, a Isa, não sei, que avisou para ela. Chegou pouco depois e, vendo-me emocionada, disse, por que você está chorando? E eu, entregando a carta, disse, a carta que o marido dela tinha escrito, né? Disse, papai está morrendo. Padre Pio, mulher de pouca fé, seu pai sarou, é você que está doente. Opa! O pai dela tinha sarado. Mas ela como é que podia imaginar se o pai dela estava tendo hemorragias tremendas, que ela ficou até com receio de quando voltasse não encontrar mais o pai? E o Padre Pio disse para ela, seu pai está bom, é você que está doente. Na realidade, eu estava com uma forte sinusite. Além do mais, quando eu falava, meu pescoço ficava todo inchado por causa de um quisto. Depois o padre disse, abaixa a cabeça. Eu obedeci e ele deu 3 fortes batidas com a ponta dos dedos, nos inchaços. E disse, você poderá ir até o fim do mundo, mas continuará sendo minha filha espiritual. Olha que mistério. Vamos ver se a gente desvenda esse mistério. Agora, porém, vá correndo para o hospital. Padre, mas eu preciso ir embora com os outros. Eu tenho que voltar para casa. Vá para casa, eu disse. Porque aí o padre mudou, né? Replicou o padre. Abençoou-me e fechou a porta atrás de si. Ele não ficava com muito lenga-lenga, não, né? Vai lá, minha filha. Ele era amável, amoroso, já tinha escolhido ela para ser filha espiritual, que era uma graça tremenda. Foi embora. Eu deixei o convento e telefonei para casa, onde me garantiram que a hemorragia de papai havia cessado. Papai tinha então 60 anos e viveu até os 81, ou seja, viveu mais 21 anos. Fui então para a casa Solievo de la Sofferenza. Está aqui porque ele disse vá para casa, porque o hospital era a casa Solievo de la Sofferenza, claro. Perfeito. Onde pedi um exame. O médico, quando chegou, me encontrou aos prantos e perguntou, por que você está chorando? Padre Pio me mandou vir, porque talvez eu precise me operar no pescoço, respondi. Vamos ver, disse o médico. Depois de um atento exame, acrescentou, mas por que você deve ser operada? Opa, será que o Padre Pio tinha se enganado? Será? Mas o Padre Pio se enganava. Mas o médico não achou nada. E o Padre Pio mandou ela para o hospital. Eu queria lhe mostrar o inchaço, mas percebi que meu pescoço havia voltado ao normal. Olha aí a coisa. Ele já tinha feito milagre. Você não percebeu que Padre Pio fez a operação enquanto você vinha para cá? Disse o médico. E me mandou embora. Olha só como era bom ser médico no hospital do Padre Pio, né? Coisa maravilhosa, maravilhosa. Então,
o médico não estava equivocado, né? O Padre Pio tinha curado ela mesmo. Voltei para a igreja. Eram 17 horas e o padre devia dar aos fiéis a bênção de Jesus sacramentado. Depois que o nosso grupo havia se despedido, ele me olhou com um olhar profundo e sorriu. Partimos. De volta para casa, nunca mais falou-se da operação, porque se eu tive algumas dores, mesmo se eu tinha algumas dores, hoje, 18 de setembro de 1917, eu digo, o Padre Pio alivia, mas sempre deixa em companhia do sofrimento. Ou seja, ele curou ela, mas ela tinha umas dorezinhas lá ainda. Quer dizer, para não esquecer. Não esquecer o milagre, não esquecer o Padre Pio, não esquecer os conselhos do Padre Pio, não esquecer que ela era filha espiritual do Padre Pio, onde quer que ela fosse. Estranho essa parte, né? Está aqui, já vem aqui nos próximos capítulos. E vocês vão ver que para nós é uma coisa espetacular. Às vezes, eu pensava nas palavras do Padre Pio: você poderá ir até o fim do mundo, mas continuará minha filha espiritual. Mas o que é que ele queria dizer com isso? Ela se pergunta. Tudo se esclareceu quando meu marido me disse que, por motivos de trabalho, devíamos ir ao Brasil, onde ficamos por 10 anos. Então, essa filha espiritual do Padre Pio ficou aqui no Brasil e o Padre Pio já sabia. Por isso que o Padre Pio disse isso. Aliás, eu tenho um amigo meu, que é um dentista aqui de São Paulo. Eu não vou citar o nome, porque eu não sei se ele quer que cite, mas os pais dele vieram para o Brasil, ele é italiano, de origem italiana, os pais vieram para o Brasil por causa do Padre Pio. E ele me mostrou um santinho do Padre Pio, dizendo umas palavras para os pais. O Padre Pio disse para o pai e a mãe: mudem-se para o Brasil, que vocês têm muito trabalho lá. Olha que impressionante essa predileção do Padre Pio. Essa predileção do Padre Pio pelo Brasil é da gente perguntar se nós não estamos atrasados em fazer todo esse apostolado por ele, né? Que coisa fantástica. Enfim, uma manhã, enquanto arrumava o quarto, senti um forte perfume. Depois a porta abriu-se e eu vi Padre Pio vestido para a Santa Missa. Foi um relâmpago, um instante só. Liguei o rádio e soube que, infelizmente, o padre havia morrido. Olha que interessante, é muito bonito. Porque ele prometeu que não abandonaria ela até no fim do mundo. No fim do mundo, no último dia, no dia da morte dele, ele apareceu aqui para se despedir dela. Maravilhosa essa história, maravilhosa. Bom, meus amigos, emocionado com essa história, realmente emocionado. Me despeço lembrando que sempre que você se inscreve no nosso canal e aciona o sininho, na mesma hora você é incluído na próxima missa da próxima quinta-feira. Na missa, não é a próxima, na missa da próxima quinta-feira. Salve Maria. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.